Fala aqui, eu sou o professor Ricardo Ambrosio. E aqui é Dr. João Mendes. E você está em mais um Físio Sem Limites. Vamos falar do que hoje, Dr. João? Rapaz, hoje a gente tem um assunto muito importante para conversar com vocês, que é daquela fisioterapeuta que viralizou negativamente, né, por uma postura antiética e, enfim, tudo que a gente vai debater agora, que provavelmente você já viu na sua timeline, no seu feed, no TikTok, em qualquer rede social, que foi a foto que a gente vai mostrar aqui de uma fisioterapeuta fazendo uma dancinha com um recém-nascido. Um recém-nascido. Eric, você pode colocar na tela aqui pra gente? Então, olha lá, a gente tem aqui a fisioterapeuta, uma imagem dela fazendo uma dancinha com um recém-nascido, né? Pô, João, vamos lá. Você que tem um excelente posicionamento em rede social e que surgiu do nada ali em 10 anos, você... Surgiu do nada em 10 anos. Não, é verdade. Porque eu acredito que quando eu vejo uma imagem dessa, a pessoa, ela tem, talvez, penso eu, né? Ela busca encontrar algo que seja diferenciado, que chame a atenção, para viralizar, sem se preocupar com o caminho disso, se é ético, se não é, se fere um terceiro, se fere um incapaz nesse sentido. Ela não tem noção nenhuma do que está acontecendo e ela pensa, pô, isso aqui pode ser muito bacana, eu posso viralizar. Tanta coisa que foram viralizadas e que a gente muitas vezes acha tosca, então a pessoa deve pensar, é isso que eu viralizo. Será que é esse o caminho? Será que as pessoas estão numa busca pelo estrelato, pela fama em rede social, pelo número de seguidores e elas acabam fazendo isso? Ou será que ela já nasceu no sense? Olha, eu acho que assim, primeira coisa, a gente não tá aqui exatamente para julgar a profissional, né? Mas a gente consegue exprimir algumas coisas do que ela fez e o que a gente consegue tirar para nossa profissão. Porque a gente pode especular muita coisa, né? Vamos combinar, né, gente? A gente pode especular um monte de coisa. Que ela é nonsense, que ela não entende nada de código de ética, ou se ela só quer simplesmente viralizar a todo custo, é like por like, a gente pode falar que é a geração TikTok, geração isso, geração aquilo. Mas a gente fala muito criticando, mas muitas vezes a gente não tem entendimento de todo esse contexto por trás. Mas a gente precisa destrinchar um pouquinho melhor sobre isso para poder chegar aí num entendimento, numa compreensão melhor, né? Até para vocês então entenderem um pouquinho melhor e de uma forma mais simples, essa profissional que nós não sabemos o nome, que isso fique bem claro, em nenhum veículo de comunicação o nome dela foi divulgado, tá? Você pode procurar nos portais de notícias, o próprio Ministério Público, a própria polícia não divulgou o nome dela, e eu acho que de fato não tem a necessidade de saber o nome da pessoa. Eu acho que né? Se você cometer um erro que viralize, o que é muito diferente do passado, que se fosse uma foto era só rasgar, vamos falar dessa forma, né? É muito importante que o mundo preserve a sua identidade e que quem de fato lhe julgue sejam as entidades competentes, né? Seja o CREFITO, que eu sei que já abriu uma sindicância em relação a isso, ou mesmo o Ministério Público e assim por diante, para que esse erro seja... se couber punição, que você seja punido nas instâncias cabíveis, mas que aquilo não fira de com fato a sua imagem e te deturpe em rede social, até porque a gente sabe que acaba escalando muito, né? A gente sabe que a pessoa estava pensando na hora, enfim, ou se estava pensando e na real, né, cara? Porque pelo amor de Deus, né? E outra coisa que eu penso, alguém filmou, cara. Alguém filmou? Isso aqui não foi uma selfie, né? A pessoa falou, cara, eu tive uma ideia. Eu vou pegar esse recém-nascido aqui, eu vou colocar aqui no jaleco, eu vou fazer uma dancinha. Você filma pra mim? A pessoa falou, porra, puta ideia, cara, vamos filmar, né? E devia ter alguém em volta falando, que bacana, faz silêncio, elas estão fazendo a dancinha. Então, mas a gente acaba vendo só essa pessoa, né? Então vamos lá. O que você acha sobre isso, cara? Olha, eu sinceramente, eu acho que tudo tem que ter um limite. A gente aqui é físio sem limites, né? Mas nesse caso a gente precisa de um limite, né? Nós temos regras, nós temos condutas, nós temos normas dentro da profissão. E ainda que estou falando sobre a profissão, não estou nem falando sobre humanidade, digamos assim. Estou falando ainda enquanto categoria profissional fisioterapia. A gente tem um dispositivo que chama Código de Ética e Deontologia Fisioterapêutica. Eu sei que você não gosta dessa aula, nunca gostou, quando você tinha lá na faculdade, você passou batido por isso. E é o que eu sempre digo, tá, Ricardo? O futebol, por exemplo, para você poder jogar, você tem que saber as regras, porque senão vira pelada. Se você vai jogar tênis de mesa, se você não souber as regras, vira ping-pong. Então é mais ou menos isso. Para você ser fisioterapeuta, você tem que saber a regra do jogo.
Se você não tiver ela embaixo do braço, você vai incorrer em algum problema. E é o que provavelmente ocorreu com essa nossa colega fisioterapeuta, tá? Então, se a gente entender isso, lá no Código de Ética, você tem alguns artigos que falam dos deveres, das obrigações e aquilo que é vedado ao fisioterapeuta, ou seja, aquilo que é proibido. E uma das coisas que fala que é justamente você preservar, né, o seu paciente, a imagem do paciente, dar dignidade, não colocar em constrangimento e nem nada do tipo. Então, quando você vê esse vídeo, até para vocês também entenderem um pouquinho melhor, ela pegou um recém-nascido, colocou no bolso do jaleco, como vocês podem ver aí na imagem, e fez aquela música, desenrola, bate, joga de ladinho. Uhum. Quem vê de longe fala, meu, que engraçadinho, que bonitinho, que legal. Mas, cara, já paramos para imaginar que é um recém-nascido dentro de um bolso mal colocado que poderia incorrer em qualquer outro acidente? Uma queda? Uma luxaçãozinha, alguma coisa por um mau manuseio? E o pior de tudo, movimentos bruscos. E uma outra pessoa que eu não sei se já identificaram, se é uma enfermeira, se é uma outra colega fisioterapeuta ou quem que é que está ali filmando e dando risada junto. E acho que é outra questão. A criança ela não teve a opção de participar ou não. Muito menos escolher. E acredito que aí, pelo tudo que já saiu nos portais e que a gente vê, pelo menos até o dia de hoje que a gente está aqui fazendo essa conversa, a mãe também não foi consultada. Imagina então para uma mãe, para um pai que está ali esperando o filho, de repente a mãe ainda está ali no quarto, está ali esperando, está ali internada, o pai ansioso, e tem alguém brincando com o teu filho. Postei uma foto. Ela pega, abre a internet e vê o filho dela viralizado. E hoje, eu acredito muito nisso. Bom, todo mundo aqui que me acompanha, o Ricardo sabe, eu sou muito a favor do marketing, eu sou muito a favor da divulgação do seu trabalho, seja de forma mais leve, de forma humorada, de forma séria, não importa. Eu acho que a gente tem que divulgar tudo dentro do seu limite, tudo dentro ali dos seus preceitos éticos. Mas você se deparar com uma coisa dessa, cada coisa que a gente coloca fica quase que para a eternidade hoje em dia. Mesmo que você apague, existem bancos de dados na internet que eles pegam o seu conteúdo e fica guardado, mesmo que você apague o original. Então imagina só também para uma criança, quando crescer, você vai olhar, um amiguinho vai olhar e falar, era você que estava no jaleco daquela fisioterapeuta? Então isso pode sim incorrer em problemas muito maiores lá no futuro, não só para os pais que estão ali observando, mas também para as crianças, para a criança no caso, né? E eu acho que também acaba recorrendo num problema para a nossa profissão. Embora isso não é durante uma sessão de fisioterapia, isso não é durante o procedimento fisioterapêutico na sala de parto, assim por diante. Isso é um profissional de saúde em um ambiente hospitalar, utilizando o ambiente para gerar ali aquele vídeo, né? Então acho que isso é aquém, né? Muitas pessoas estão falando assim, essa fisioterapeuta não representa a profissão, e de fato naquele momento ela não estava nem executando a profissão, né? Então tem esse contexto. Vale também ressaltar que o hospital, todo mundo abriu um processo sobre isso, né? E que bacana que conseguiram ocultar o nome dessa menina, porque claramente ela seria alvo de justiça com as próprias mãos por muitas pessoas, algo que não devemos fazer nunca, jamais. Que nem o que estamos fazendo aqui, porque se tivesse o nome dela liberado, ou a gente convidaria ela, ou não falaríamos sobre isso, né? Acho que esse é o grande elemento, né? É importante ressaltar que também até o presente momento, o CREFITO 10, que é o CREFITO de Santa Catarina, porque isso ocorreu lá em Santa Catarina, já emitiu uma nota e já suspendeu temporariamente o registro dela, tá? Para poder apurar. Isso não quer dizer que ela vai ser cassada, que ela deixou de ser fisioterapeuta, é enquanto investigação, tá? O Ministério Público não ofereceu denúncia, tá? Até o presente momento o Ministério Público não ofereceu denúncia, mas a polícia também já está investigando, porque você também tem artigos na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, se eu não me engano é o 232, onde diz que você não pode colocar uma criança algum vexame ou também algum constrangimento, tá? Então isso acaba colocando, daí a polícia também está investigando se isso pode ocorrer ali, alguma denúncia, alguma penalidade referente a isso, tá? Mas o Ministério Público não ofereceu nenhuma denúncia até agora. Bacana. Então, equipe, se você de alguma forma
tem a ideia de fazer um vídeo que fique muito bacana, seja uma dancinha, seja o que quer que for, e muitos deles são educativos, muitos deles têm ali um momento até de descontração, né? E que o paciente corrobore com isso. A gente sabe, tem paciente que gosta de fazer lá a interpretação junto, isso é bacana. Mas sempre dá uma olhadinha no código de ética, ver se tudo isso está acontecendo da maneira correta. Vai lá no Instagram do João, que tem sempre um aprendizado ali sobre isso. Ele vai falando os números aqui dos códigos, eu nunca sei nenhum. Mas eu sei que se eu for lá, eu tenho acesso a isso. E cuidado, galera, a gente não pode deixar que... A gente não pode nunca deixar que uma tendência seja superior à nossa ética e moral como seres humanos, depois como profissional de saúde e, enfim, como fisioterapeutas. Não só isso, Ricardo, é importante a gente frisar mais algumas coisinhas nesse caso. Como você falou, se o paciente corroborar, se ele quiser, se ele vai lá e faz junto uma dancinha, faz ali uma cena, um vídeo, uma foto com você, que bacana e tudo bem. Nem sempre. Tá? Porque mesmo você tendo um termo de consentimento assinado pelo paciente, que é muito importante ter documentado, porque verbalmente nada vale. Isso tem que ficar bem claro. Mas mesmo que você esteja com tudo assinado e documentado, às vezes aquilo pode incorrer também em algum constrangimento, mesmo que a pessoa não perceba. Mas fora alguém percebe e depois isso vai recair sobre essa pessoa de novo. Tá? Então, vamos analisar algumas situações. Eu já vi, por exemplo, fisioterapeutas que, e entre outros profissionais também, mas normalmente, como eu acompanho mais fisioterapeutas, é mais fácil de observá-los. Fazem no vídeo com crianças, dançando também, mas às vezes de algumas formas meio constrangedoras que o pai e a mãe não percebem ou se cala. A gente tem que lembrar isso também. Às vezes a família fica quieta só para não ficar chato, só para não desagradar ou para não criar nenhum clima com o profissional. Só que você vê alguns vídeos que a criança também não está contente de estar ali. Isso a gente sabe que criança também às vezes topa tudo e nem sabe o que é que está acontecendo. Eu já peguei, por exemplo, vídeo de fisioterapeuta com fantasia no meio do atendimento, até aí tudo bem, aí é a forma como a pessoa prefere. Mas fazendo movimentos com músicas apelativas, que são músicas mais adultas, não classificando tipos e estilos de músicas, desculpa, classificando estilos de músicas, mas você vê que aquilo não é próprio para uma criança. Eu não sou puritano, eu não sou proibitivo de nada, mas você vê que aquilo não é o momento, né? Então, mesmo que o paciente e a família autorize, isso pode incorrer num grande problema lá na frente. E não só isso, né? Isso acaba puxando para baixo a nossa profissão, a percepção que a sociedade pode ter e acaba gerando um ponto negativo, quer dizer, um pontaço negativo junto a gente. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. A nossa liberdade vai até onde começa do próximo. Então, nem tudo vale na internet. A internet não é terra de ninguém. Não, acho que principalmente que você falou de criança, né? Sim. Isso é um grande problema. Não, e de criança, mas isso se aplica também a muitos idosos, tá? Nossa, no meio isso se aplica a muitos idosos. A gente está falando aqui de criança, mas a gente sabe da questão de muitos idosos que às vezes ali não tem independência, às vezes ali não tem autonomia, e isso também pode gerar prejuízos gigantescos. Às vezes a família nem está sabendo. Você vai lá fazer o atendimento com um idoso, você filma, grava, não pede autorização, nem verbal, muito menos escrita, e daí de repente alguém tá vendo a foto lá, a imagem do idoso sendo infantilizado muitas vezes. Isso né? Que eu falo, O idoso sendo infantilizado. Quem vê de longe, ai que bonitinho, que fofinho, mas cara, isso é um papo gigante pra gente também destrinchar depois, né? Mas coloca essa sua parte de idoso, porque eu sei que você também tem muito contato com idoso, né? Acho que a questão de idoso também ela envolve muitos outros elementos, né? Tal qual esse que é a responsabilidade da família, né? Muitas vezes o idoso ele é interditado de alguma forma, então você precisa sempre de uma autorização da família, mas acho que o que você falou já é o principal, a infantilização, né, cara? Você não pode infantilizar um idoso, tem que tomar muito cuidado porque existe uma linha tênue entre você tratar alguém bem
entre você ser meigo de alguma ser forma... Ser gentil, ser carinhoso, ser acolhedor, você, do que você... infantilizar algum processo, né? Exatamente. E também lembra que quando você, pensando em rede social, você sempre posta um recorte de um momento. E as pessoas não entendem o contexto, muitas vezes, porque você não o apresentou. Então esse é um grande problema, né? Mas... não tem recorte de momento aqui, né? Pelo menos não tinha contexto nisso. Não, nenhum. Pelo amor de Deus, né? Nenhum. Ali não estava acontecendo, como você falou, não estava acontecendo nenhum procedimento, não estava acontecendo nenhuma técnica, nada. Simplesmente o fato... é uma coisa também. O pessoal fala, isso é um fato isolado, isso não representa, ficar falando sobre isso vai prejudicar a profissão. Peraí, vamos lá. Você fez post sobre isso, Fiz João? post sobre isso. Você teve respostas que foram contra os posts, opiniões contrárias? Como que foi? A gente teve de tudo. Teve de tudo. É que não tem aqui, né, Eric, pra gente mostrar agora, mas não tem problema. Eu fiz um post falando exatamente sobre isso, mostrando os artigos do Código de Ética que são previstos, onde estariam sendo contrariados através dessa ação da profissional. E também o artigo lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, mostrando o que poderia acontecer. Tá? Post educativo. Um post educativo, com um fundo educativo, sem expor a pessoa, não tem o rosto da pessoa, não tem o nome da pessoa, não tem nada. Tá? E é muito importante a gente ressaltar isso, porque a educação, ela abre os horizontes. E principalmente, ensina a gente a não cometer o mesmo erro, ou refletir coisas dentro de nós. Né? A minha esposa, você sabe, ela é comissária, né? Pra quem não sabe, minha esposa, Giovana, linda, meu amor, ela é comissária. E uma coisa que ela sempre fala, e se você parar para analisar um fato, cada vez que um avião cai, e tem aquela tragédia, aquele erro praticamente nunca mais acontece. Porque eles aprendem com os erros que já foram cometidos, seja falha mecânica, falha humana, falha disso, falha daquilo. Né? Então por isso que a gente vê que hoje a aviação é algo tão seguro, muito mais seguro do que qualquer outro meio de transporte, certo? Parando para pensar, então, nisso daí que a gente vai melhorando, a gente precisa observar esse fato e refletir sobre nós o que é que a gente está fazendo, o que a gente está melhorando. Né? Então, o fato da educação não diminui a gente ter que colocar sobre isso. O pessoal não vai gostar, o pessoal vai tirar onda da fisioterapia, a gente não é valorizado, por isso que a gente não cresce. A gente não cresce por uma série de muitos outros fatores e não sobre isso. Então é importante a gente alertar todo mundo, porque isso protege a nossa categoria e também protege a sociedade. Mas você falou dos comentários. Vai. Você falou dos comentários. Rapaz, você chegou a ver meus comentários? Não, tem que falar que sim, mas vai, manda. Você vai falar que sim porque você não viu, mas tudo bem, eu vou mostrar pra você porque eu também postei ontem no final da tarde, você tava trampando e tudo mais. Gente, é que eu não vou ler exatamente aqui os comentários como eles são, senão vocês vão procurar e vão saber o que cada um falou, né? Mas assim, a gente teve, obviamente, muita gente apoiando, entendendo o caráter educativo. Como, infelizmente, teve muita gente atacando a fisioterapeuta diretamente, de forma muito baixa, e que eu acho isso totalmente desnecessário, totalmente sem sentido, porque o fato ali não é atacar a fisioterapeuta, mas tem muita gente também atacando que não deveria ter sido exposto, o João, que não deveria ser exposto de maneira alguma. Claro. Né? E daí ela alegando sobre isso, não, a profissão vai ser desvalorizada, isso é um ato isolado. Cara, não é um ato isolado. Isso que é o mais triste de tudo. A gente sabe que nem tudo viraliza e que nem tudo chega à grande mídia. Mas não é um ato isolado. Existem muitos outros profissionais. E não estou falando de fisioterapeuta. Isso se inclui médico, enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, educador profissional de educação física. Não, tem que falar direito, senão os caras implicam comigo. Que também incorrem vários erros éticos e talvez aí de humanidade. Só que isso não chega na grande mídia. Então, quando acontecem situações assim, tem que ser exposto. Não prejudicando ainda mais a profissional, porque isso cabe ao Conselho, cabe ao Ministério Público, cabe à Polícia. Mas de caráter educativo, justamente para proteger a categoria de não fazer a mesma coisa, assim como a gente falou lá do avião, e também principalmente proteger a sociedade. Porque se a gente faz o certo, a sociedade está protegida também. Bacana. E não, foi um post bem educativo. O post eu olhei, eu não li os comentários. Sim. Foram vários. Muitos comentários. Tem que separar um dia para ficar lendo os comentários. Isso. Mas foi bacana. Mas eu achei um post bem educativo. Show.
Mais alguma coisa? Acho que quanto a isso é realmente a gente tirar isso como reflexão. Pega como reflexão, vê o que você pode melhorar dentro de si. E se você vê o teu amigo, vou olhar para a câmera para vocês. Se você vê um amigo, uma amiga, um colega, uma colega também correndo no erro, alerta. Não deixa ele se estrupiar sozinho, porque senão ele se estrupia e a pessoa, o paciente também se estrupia. Dá um toque, fulano, olha, aquilo que você postou não tá bacana. Aquilo que você falou, toma um pouco de cuidado. Eu acho que aí sim a gente tem um senso de coleguismo, de união, para poder favorecer a fisioterapia, porque todo mundo é passível de erro. Claro. Né? O pessoal aponta o dedo, quem que nunca errou? Em qualquer esfera da vida. Né? Então, assim, eu acho que a gente pode tirar isso como uma reflexão e seguir em frente. Fechou. Valeu, equipe! Finalizamos agora mais uma curtinha, não foi tão curtinha, porque Não nós foi tão falamos curtinha, bastante do físio. Sem limites. Valeu! Valeu, galera.